Amém. Mesmo em pé, igreja. Vamos abrir a santa, rica, poderosa, linda, amada palavra de Yahvé, nosso Deus, que se encontra hoje no Novo ou no Antigo Testamento. Livro de Daniel. Amém? Daniel capítulo 3. Vamos ler 2 versículos para a meditação da sua palavra. Já queremos orar enquanto você busca aí Daniel capítulo 3. Grande, poderoso e amado Yahvé, mais uma vez, já declaramos aqui, Senhor, que no Santo dos Santos, quem já pisou não consegue estar em outro lugar. Porque aqui, Senhor, que nós nos achegamos, ó Pai, abatidos, cansados e entristecidos. Muitas vezes, eu posso dizer que na maioria das vezes, Pai, mas é neste santo lugar, através da revelação da Tua Palavra, que nós somos transformados, somos tocados, somos curados, somos edificados, somos levantados, somos aperfeiçoados, somos moldados pela revelação da Tua Palavra. Pai, mais uma vez, nós estamos diante da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a trazer a Tua Palavra e que haja nesta noite entendimento, que nenhuma semente nesta noite possa ser roubada pelo vil tentador, que tira toda limitação, todo cansaço, todo esmorecimento, toda dúvida, Pai, porque aqui será derramado um lindo banquete, aqui será derramado, lindas pérolas serão espalhadas neste lugar. E que aqueles, ó Pai, que se atentarem, que compreenderem e que tomarem posse, serão aperfeiçoados e sairão daqui enriquecidos nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho. Amém. Amém? Daniel 3, nós vamos ler o versículo 11 e o 30. Amém? O versículo 11 nos diz assim: e aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Amém? Versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Podemos assentar, igreja. Esses 2 textos que nós acabamos de ler, eles aparentemente estão perto, mas mostram um desfecho muito grande, né? No versículo 11, mostram 3 jovens que saíram de Israel, foram aprisionados, foram levados cativos pela Babilônia, no ano 586, quando Israel foi aprisionada por esse grande império. E o que o seu rei é o rei Nabucodonosor. Entre esses 3 jovens estava também Daniel, né, que já tinha revelado o sonho de uma primeira estátua do rei de Nabucodonosor. E aqui nós estamos diante de 3 jovens que havia a necessidade de se prostrar, de adorar outra imagem que o rei Nabucodonosor realizou e levantou, que nós já trabalhamos aqui com 60 côvados de altura, uma estátua que era praticamente o retrato da sua divindade para que ele pudesse ser adorado. Todo o povo foi, os príncipes, os sátrapas, os governadores, tesoureiros, foi lançado um decreto. E o decreto do rei, você já aprendeu aqui, ele é irrevogável, amém? Então todo o decreto do rei assinado não volta atrás. Então não havia, mas Nabucodonosor conhecia Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Daniel, ao revelar o sonho, chamou esses 3 amigos, que também faziam parte, foram separados através da comida do rei, do banquete do rei, não se misturou, foram levados cativo para a Babilônia, mas não participou de nada que ali lhe era oferecido. Eles já faziam parte, Sadraque, Mesaque e Abednego, da elite da Babilônia. Eles estavam ali junto com Daniel, numa posição elevada, mesmo numa terra distante, porque eles mantiveram seus princípios e, sobretudo, obediência a Deus. Amém? Mas aqui, nós chegamos num ponto bem decisivo. E eu quero falar uma situação aqui. Foram levantadas calúnias,
E você já se perguntou, acredito que já, por que nós sofremos? Alguém se perguntou? Mas eu vou acrescentar e dizer, por que nós que somos filhos do grande e poderoso Yahvé, por que nós sofremos? Já se fez essa pergunta em algum momento? Claro que talvez você saiba a resposta, mas essas indagações, elas surgem no momento de aflição, no momento de perseguição. Muitas vezes o servo de Deus se pergunta, por que eu estou nesta condição? E eu quero revelar para você porque o ser humano sofre. Antes de dar uma introdução, lógico que é na fornalha ardente, amém? Nós sofremos por 4 situações únicas. A primeira é quando nós estamos em pecado. O ser humano, quando ele entra na prática do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então o pecado traz sofrimento, o pecado traz distanciamento de Deus. E uma das práticas que o ser humano mais sofre é por causa do pecado. E Deus procura, através do pecado, mesmo assim, criar situações para aproximar o homem da sua pessoa, amém? Mas o homem também sofre porque nós simplesmente vivemos nesse mundo, um mundo que foi amaldiçoado, um mundo onde cresce, a partir do pecado cresceu espinhos, abrolhos, a terra não daria fruto, mas com trabalho. Nós sofremos também porque simplesmente estamos neste mundo. E Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, sofrimentos e situações adversas, amém? Já aprendemos 2, pelo pecado, simplesmente por fazer parte desse mundo. E nós também sofremos porque somos perseguidos como povo de Deus pelo inimigo das nossas almas, Satanás, amém? Essa é fácil. Mas nós também sofremos, aí eu quero entrar porque aqui entra o sofrimento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como entra o sofrimento, e eu posso dizer, do servo de Yahvé, nosso Deus. Sofremos por quê? Quem sabe me ajudar? Pode me ajudar? Qual que faltou? Para a glória de Deus, sofremos para sermos disciplinados para Deus. Sermos disciplinados e automaticamente sermos aperfeiçoados. E quando isso acontece, a nossa vida se torna testemunho, glória, louvor a Ele, aonde estivermos. Livre ou em cadeias, como Paulo estava, como nós trouxemos a palavra no último domingo, amém? Seja livre ou em cadeia, sofrimento também faz parte da caminhada cristã. Deus nos leva ao deserto para aperfeiçoar a nossa caminhada. O deserto é uma das escolas necessárias para que o cristão venha a ser aperfeiçoado nesta linda jornada, amém? E esses 3 jovens suportaram as dores que lhe foram impostas, mesmo estando em exílio. E quando eles fazem isso, o nome do Senhor foi engrandecido. Quero falar algo, você sabe que a palavra de Deus é sempre uma palavra de vitória. Nosso Deus não perdeu vitória, guerra. Não perde, não perdeu e nem vai perder. Então isso também está designado e deliberado para todos aqueles que são seus filhos, amém? Mas eu quero dizer para você que servir a Yahvé, nosso Deus, nem sempre é garantia de que sobreviveremos a todas as adversidades e sairemos ilesos de todas, amém? Isso não significa que sairemos ilesos de todas. Vencedores sim, ilesos não é garantia, amém? Significa que nós estamos à disposição dele e ele pode fazer da nossa vida o que ele bem quiser, amém? Tem clareza desse entendimento? Porque somente a partir daí eu posso dar entrada na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendemos o sofrimento humano, as causas do sofrimento humano. Nós, mesmo sendo servos do Senhor, não estamos ilesos de sermos afligidos, feridos. Mas uma coisa, eu quero que você saiba, que Yahvé, se você procurar neste livro, nesta palavra, Ele guarda de todo mal aquele que
persevera, aquele que se mantém firme, aquele que se mantém fiel, segundo os ensinamentos por ele deixados. Não te aparte deste livro, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa ser bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Amém? Isto é garantia. Não sou eu que garanto. Eu sou um porta-voz, mas a palavra nos dá essa certeza. Eles não ficaram. O texto que você acabou de ler, se você ler o texto, eles usam uma ousadia tremenda. E eles, o rei gosta tanto deles, que quando chega a notícia, o rei quer dar uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz assim: eu soube que vocês não adoraram a estátua que eu ergui, mesmo tendo um decreto. Eu vou abrir um precedente. E eu quero agora que você, diante de mim, por gostar muito de vocês, eu quero que vocês se prostrem e adorem, porque eu não quero lhe fazer mal. Assim é a conversa. E um deles diz assim: ó rei, se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, Ele vai livrar. Se Ele também não quiser livrar, Ele não vai livrar. Mas de uma coisa te digo: não me prostrarei diante desta estátua. Amém? Aquele rei que aparentemente gostava deles, servia a ele, diz o texto que o seu coração se enfureceu. E toda vez que dizemos a verdade em nome do Senhor Jesus, você pode ter muitas pessoas que dizem gostar de você, que fazem parte do seu convívio, mas quando você disser a verdade para eles podem até amar você, mas eles vão fazer com o rei, ou vão aceitar a palavra, ou vão se enfurecer, como Nabucodonosor enfureceu e disse: agora acenda a fornalha 7 vezes mais, que eu quero ver se esse Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Em pouco tempo, aquele rei, que até admirava os jovens, inflamou-se de ira, através apenas de uma fidelidade do Senhor. Você tem tido essa fidelidade a ponto de atrair antes de aproximar? Porque depois aqui diz, quero que você entenda que no final o rei Nabucodonosor, no 30, colocou eles como cabeça de toda a região, mas ele não foi agradado. Você, como cristão, não nasceu para agradar ninguém. Nós nascemos, somos um povo para falar a verdade para a humanidade. Como João Batista foi levantado: arrependa-te dos teus pecados, porque se não arrepender, o que te aguarda é inferno. Nós somos levantados na terra como igreja para falar em nome dele, para dar continuidade na mensagem que ele apregoou. E antes de aproximar, precisa afastar. Não tem outra dinâmica. Essa é a dinâmica do céu. Mas só aproxima no final, quando Yahvé, nosso Deus, honra e exalta aqueles 3 jovens, como ele faz e está disposto a fazer com cada um que está aqui neste lugar. Amém? E aí, aqueles 3 jovens disseram: não me dobro, custe o que custar, mesmo que custe a minha vida. Quais têm sido suas escolhas durante esse tempo? Você tem sido como Sadraque e Abednego? Tem a palavra de Deus na língua, na boca, a ponto de a palavra de Deus, ou ela entra, ela é uma flecha, ela divide, ela causa impacto na vida das pessoas. Você tem feito essa escolha para que a tua boca seja como a boca do profeta Isaías, que foi queimada como brasas vivas do altar? Ou a tua boca não tem sido feito diferença aonde Deus tem plantado você? Igreja, muitas pessoas e muitas igrejas têm se enganado, porque têm deixado que os seus olhos acabem enganando.
Aqueles jovens não se misturaram com a comida, não se provou de nenhum daqueles banquetes. A comida era bonita, o vinho era bom, era tudo atrativo, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram aquilo, mesmo aparentemente sendo bom. Eles não se deixaram enganar pelos seus olhos. Satanás enganou Eva pelos olhos. Davi pecou com Betseba pelos olhos. E ele continua usando essa mesma estratégia nos dias de hoje. Nós já pregamos aqui, nem tudo que reluz é ouro. Precisamos do Espírito Santo e do discernimento de Deus para vencer as melhores guerras que tem, com certeza, nesse mês irão se levantar contra o povo de Deus. E agora nós chegamos nessa fornalha. E o texto diz que Nabucodonosor acendeu 7 vezes mais. E aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, quando eles foram lançar, devido ao calor da fornalha, eles morreram. Vocês vão ver o texto. Que aqueles que foram provocar mal, que tocaram no servo do Senhor, para levá-lo para o fogo, eles foram consumidos antes do servo de Deus. Amém? Isso não é livro de história, isso é uma grande verdade. Isso é para a minha vida e é para a sua vida. Isso é para a vida de todos aqueles que creem. Essa é para a vida de todos aqueles que tomam posse da palavra. É para aqueles que querem viver além, que não quer viver na mediocridade da vida, quer ter visão e olhar espiritual acima de tudo e de todos. Eles dizem, não. O rei olha e diz, vou lançá-los. E o rei, como Satanás, personificação, ele não basta olhar, ele lança e fica à distância, olhando para ver os 3 jovens se contorcendo de dor, se queimando, se acabando, gritando, se estribuchando. Dessa mesma maneira Satanás está esperando, armando armadilhas, fornalhas. Fica de longe, olhando para ver a derrota do povo de Deus. Nabucodonosor, depois da afronta, ficou olhando. Só que para sua grande surpresa, ele olhou na fornalha e ele não viu 3. Nós não lançamos 3 homens na fornalha, porque eu vejo 4. Ele olhou e viu 4, mas nós lançamos 3. E ele ficou atônito com aquela situação. E ele vê, não só eles parados, o texto diz que eles estavam caminhando no meio do fogo. O fogo, independente da situação, não faz servo do Senhor nenhum parar. Pode vir um fogo, pode vir um levante, pode vir qualquer situação, o povo de Deus continua caminhando. Ele caminha em meio ao fogo, ele caminha em meio às águas, e se o mar não abrir, ele vai passar por cima das águas. O povo de Deus caminha, ele continua, como disse para Moisés, diz ao povo que marche. Não há situação que paralise a vida de um cristão autêntico. Não tem. E aqui, eu percebendo no texto, ele viu o 4º homem. Mas não é o 4º homem. Ele é o primeiro homem. Porque antes de Sadraque, Mesaque e Abednego serem jogados na fornalha, Jesus já estava aguardando ele lá. Você entende o tamanho da beleza disso? Que independente das guerras que nós vamos travar, vencer, quando você pensar que está sozinho, ele não poderia ser o 4º homem, o primeiro. Ele já estava lá, aguardando Sadraque, Mesaque e Abednego. E a nossa visão às vezes é que Jesus é o 4º homem. Eu mesmo já preguei ele como sendo o 4º homem, mas hoje eu olho para o texto e digo, ele é o primeiro homem da fornalha. Amém? Ele estava lá para guardar aqueles 3, para que ninguém lhe causasse mal algum. Mudou a igreja? Não mudou. Ele continua cuidando da sua igreja, continua cuidando do seu povo. Ele disse que mal nenhum nos sucederá. Você crê nisso? Praga nenhuma chegaria à sua tenda, você crê nisso? Mas para isso você tem que, às vezes o problema vem e você não caminha em meio ao fogo.
Talvez por causa disso a situação sua não muda. Porque você não dá glória no meio do fogo. Você está parado em meio ao fogo. Porque você não contempla o homem no meio do fogo junto com você. Para o rei, aquele era só uma fornalha. Mas para Deus, aquela fornalha era um cenário lindo para um grande e extraordinário, um dos maiores milagres da Bíblia. Para o rei, era uma fornalha ardente. Para Yahvé, nosso Deus, era tudo o que ele queria para realizar um grande milagre na vida dos servos de Deus. E ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Não importa o que está sendo consumido à sua volta, porque às vezes o fogo consome a nossa volta. Mas eu quero dizer para você que se nós se honrarmos a Deus, seremos honrados por Ele. Se nós honrarmos a Deus, seremos honrados por Ele. Se honrarmos a Deus, seremos honrados por Ele. E Yahvé será sempre o nosso escape em meio às aflições dessa vida. Sempre será o nosso escape. Deus espera que Ele espera que nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, submissos e obedientes à sua santa palavra. E que nós não nos prostremos diante de nada, de problema algum, de situação qualquer dessa vida. Às vezes você não se dobra diante de uma estátua, mas você se dobra diante do primeiro pensamento, diante do primeiro problema, do primeiro banquete que aparece. Hoje os ídolos são outros, como nós já dissemos. Não são mais esses. Se você não se prostrar, se você não mudar suas vestes, mantiver as vestes, foram oferecidas outras vestes, foram oferecidas outra forma de falar. Eles mantiveram a mesma conduta. Por isso eles foram diferenciados. Por isso eles foram separados. Por isso eles foram honrados por Deus no céu e exaltados na terra. É o que Deus quer realizar nesse povo chamado Novo Tempo. Ele já tem feito isso. Mas como nós acabamos de cantar, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado. E Ele tem muito mais a fazer no meio desse povo. Você é um privilegiado por estar aqui nesta noite. Por estar aqui nesta noite. Às vezes, não sempre, vou usar nesse caso, às vezes, Yahvé busca pessoas que estejam dispostas a caminhar com Ele em meio à fornalha. Às vezes, Ele está procurando pessoas que possam caminhar com Ele em meio à fornalha. Pode parecer assustador, amedrontador, mas o que está por vir é o que eu quero lembrar para você. Ele é capaz de livrar de todo e qualquer inimigo que se levantar contra a nossa vida. A decisão é dele. O que ele requer, a decisão é dele. Mas o que ele requer de cada um de nós é uma pequena palavra que muitos dizem que tem, mas poucos exercitam, chamada fé. Você pode até achar que tem fé. A fé é do tamanho das tuas realizações. Como é que estão as suas realizações? A fé é do tamanho dos teus frutos. Como estão os teus frutos, os teus celeiros, tua vida? Às vezes você diz que tem fé. Fé até aparecer uma grande fornalha na tua vida. Quantos dizem que tem fé? Até aparecer, se apresentar diante de Nabucodonosor. A Bíblia diz que ela é pequenininha, mas se você colocar ela no lugar certo, ela crescerá e se tornará visível a todos. Visível a todos. Deus não chamou a sua igreja, não chamou você para viver escondido. A maioria das pessoas vivem se escondendo desde criança. Pegam os piores lugares, vivem se escondendo no canto. E aí depois crescem com esse sentimento, ressentimento, e depois querem servir a Deus. Tem que mudar o sentimento, tem que mudar a postura, tem que mudar a voz, tem que mudar as palavras,
tem que mudar a posição. Tem que mudar. Porque se não mudar, vai continuar no mesmo lugar, tendo as mesmas coisas, e não exercitando aquilo, não vivendo aquilo que Yahvé tem para que você possa viver. Amém? A fornalha foi aquecida 7 vezes. 7 vezes é símbolo da perfeição. Amém? Você já aprendeu aqui. Então, muitas vezes Deus nos leva para a fornalha 7 vezes para nos purificar. O fogo purifica, o fogo limpa. O fogo nem sempre, o fogo não consome aqueles que são de Deus. O fogo na vida daqueles que são de Deus, a fornalha só vai limpando toda impureza. A fornalha na vida do cristão vai purificando, vai aperfeiçoando, vai limpando ele, vai dando brilho nele, vai mostrando, vai tirando a imperfeição, para que a glória de Deus apareça em seu semblante. Amém, igreja? Se a fornalha vier, e Kislev mostrou isso, é para glória, é para brilho, para louvor, engrandecimento, para que você possa ser aperfeiçoado das limitações e impurezas da sua vida. Amém? Suporte o calor, porque Yahvé está com você no meio desse fogo, amém? A fornalha não é o lugar para servo nenhum do Senhor morar. Não é lugar para servo de nenhum morar. Mas é um momento que nós somos chamados a servir e passar por essa prova. E saber também é que essa prova vai passar. E quando essa prova passar, eu vou dar glória a Deus. Quando essa prova passar, eu não serei mais a mesma pessoa. Quando esta prova passar, aquele que me afrontou, aquele que me acusou, aquele que levantou contra mim, vai ter que ver a diferença na minha vida, como viu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes o povo serve a Deus, mas acha que não tem inimigo. Igreja, quem serve ao Senhor, o que mais tem é inimigo. Não falta demônio, inimigo das nossas almas. Satanás não para de trabalhar, mas o acusador vai ter que reconhecer: olha o que Deus fez com ele, olha onde ele colocou eles. Do mesmo jeito que ele falou com Jó, ele vai ter que falar com a sua igreja. Ele vai ter que falar com a sua igreja. Por fidelidade, esses homens entregaram seus corpos ao fogo, ao invés de deixarem de confiar no Senhor nosso Deus. Foram honrados diante de todos. Eu quero que vocês guardem: foram honrados diante de todos. Daniel, José, Sadraque, Mesaque, Davi, que foi envergonhado. O que Deus tem, eu vou falar para a minha vida. E aí, se você quiser, para a sua vida, para a igreja de Cristo, Ele continua a mesma situação, a mesma posição. Ele quer honrar a sua igreja. Ele quer exaltar a sua igreja. Mas para que essa igreja seja exaltada, ela tem que ser também diferente de muitas igrejas que tem por aí. Tem que ser diferença, até para muitos que não entendem. É chegado o momento, é chegada a nossa hora. Esse ano, muitos ainda não entenderam o calendário de Deus. Daqui 15 dias, na quarta-feira, você precisa entender, trazer caderno, porque no ano que vem, que nós viramos agora, esse calendário nosso de janeiro a dezembro estará abolido. Nós vamos viver aquilo que a fé tem para nós. E nós vamos viver, enxergar coisas inimagináveis. O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que você nesta noite seja um Sadraque, que você seja um Sadraque, Mesaque, que você seja um Abednego, que não se prostre. Se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é isso que eles disseram. Mas vou contar um segredo para você. Se você disser isso com fé, com determinação, eu digo para você que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele
Não tem como, se você colocar a sua fé em dia. Ele continua dizendo: vai, vai, que a tua fé te salvou. Vai, que a tua fé te salvou. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Eu tenho um sonho, que cada um dessa igreja viva como nós vivemos, no sentido: não sou dessa terra, não sou igual a esse mundo, então eu não posso falar com as pessoas como qualquer pessoa. Eu tenho que falar somente como servo de Deus, com postura de Deus. Que você entenda que você tem um chamado, que você tem uma posição, que você tem algo, que você pode ser um grande instrumento dele nessa terra. Amém, Maurício? Um grande instrumento dele nessa terra. E isso está reservado para todos. Que lindo. Do maior ao menor, do mais novo ao mais velho. É para todos aqueles se colocarem no centro e no querer da vontade de Deus. Que essa palavra se cumpra no meio dos santos, que essa palavra se cumpra no meio da igreja, e que em nome de Jesus surjam muitos Sadraques, muitos Mesaques, e que em nome de Jesus, que todo fogo que se levantar contra a igreja nesse mês venha só purificar, venha polir as nossas vidas, e que em nome de Jesus seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que nos deu uma coroa, aquele que nos chamou de eleitos, aquele que nos resgatou, aquele que nos comprou, e que não nos chamou para sermos cauda, chamou para sermos cabeça, referência para esta nação. E que em nome de Jesus você possa perceber isso, que você chamou você para ser cabeça e não cauda, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Povo forte, fortalecido, e que nesta noite sai com sua aljava cheia de flechas e com seu arco na mão, em o nome de Jesus, para acertar como Benjamim, sendo rápido e certeiro, e em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, aleluia.